Queridos, que a paz do Senhor esteja sobre nós nessa noite, noite do dia do Senhor. Nós temos a nossa igreja bem diferente hoje do habitual. Há diversos motivos para isso, mas que isso não tire o nosso ânimo de ouvir a palavra do Senhor, de estarmos cultuando ao Senhor junto com os nossos irmãos. Como os irmãos sabem, nós temos feito pregações sequenciadas. Na última exposição que eu fiz, eu concluí a série de exposições no livro do profeta Jonas. Com a graça do Senhor, nós concluímos esse livro e iremos começar posteriormente um outro livro. Fica aí de surpresa para vocês, tá? Na próxima exposição teremos então o início de um novo livro. Mas nós seguimos também com as nossas séries de exposições na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo, capítulo 5, primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 11 a 16. Uma das coisas interessantes que acontecem quando nós pregamos sequenciado é que parece que alguns textos, que nós só estamos seguindo a ordem, parece que nós separamos aquele texto para aquele dia. Esse é um texto que fala de maneira bem enfática sobre o quão valoroso é o papel da mulher como mãe. E hoje, Dia das Mães, nada mais oportuno do que tratarmos a respeito desse assunto. Então, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 5, os versículos 11 a 16. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 5, 11 a 16. Ouçamos então a santa, bendita e poderosa voz do nosso Deus que nos fala assim. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ansiosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Oremos, queridos. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos visite por meio da pregação da Tua Palavra. Nós lemos a Tua Palavra, cantamos, oramos a Ti e chegamos na expectativa que por meio da exposição da Tua Palavra, o Senhor fale conosco. Toda a Tua Palavra é útil, toda a Tua Palavra é inspirada, cada parte dela. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a termos a sabedoria que o Senhor quer que tenhamos por meio desse texto. Nos abençoa, Senhor. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, na nossa última mensagem, aqui na primeira de Paulo a Timóteo, nós vimos as orientações iniciais que Paulo deu a Timóteo a respeito sobre como lidar com as viúvas na igreja. Nós expomos no capítulo 5, os versículos 3 até o 10, quando nós falamos a respeito da necessidade de nós cuidarmos dos nossos pais, quando eles estão idosos, das viúvas, daqueles que nos pertencem e que já são idosos e que não podem se sustentar. Particularmente, no texto da nossa exposição, Paulo tratou sobre viúvas, sobre aquelas viúvas que primeiro tinham mais de 60 anos, elas tinham sido esposas de um só marido, que tinham um testemunho de piedade, ou seja, de boas obras, e não tinham filhos ou netos que pudessem sustentá-las. Esse era um grupo de mulheres que deveria ser cuidado e amparado pela igreja com a contribuição e sustento delas. Essas orientações que Paulo deu a Timóteo a respeito do cuidado com viúvas faz parte de uma série de instruções que Paulo começou a dar no início do capítulo 5 dessa carta. A partir do capítulo 5, Paulo começa a dar orientações a respeito de como Timóteo e a igreja deveria lidar com diversos grupos que estão presentes no corpo de Cristo. Até aqui, Paulo orientou Timóteo, em primeiro lugar, como tratar idosos e idosas, moços e moças, lá no capítulo 5, os versículos 1 e 2. E agora, então,
a partir do versículo 3, ele começa a tratar de um grupo de pessoas que são as viúvas. Agora, no texto que nós temos de maneira bem direta diante de nós, Paulo orienta como Timóteo deveria cuidar de viúvas mais novas. Então, a nossa última exposição diz respeito a viúvas que já eram idosas e que não conseguiam ter o sustento. Agora, então, Paulo começa a tratar de viúvas que eram jovens ainda, o que aconteceu muito na história da igreja. Paulo se preocupa com essa categoria, seja de viúvas mais novas, como também de viúvas idosas, porque essa era uma categoria vulnerável e frágil dentro da igreja e que precisava de atenção e suporte. Apesar de nós sermos um só povo em Cristo Jesus, existem diferenças entre as pessoas da igreja. Essa distinção diz respeito à condição social diferente, preparação intelectual diferente, status social, a etnia da pessoa, o sexo da pessoa. Cada coisa dessa nos faz aplicar a palavra de Deus de maneira específica. Ou seja, a mensagem do evangelho é a mesma. Somos pecadores, carecemos da graça do Senhor Deus na pessoa bendita do seu Filho Senhor Jesus Cristo, mas a forma como essa mensagem vai se aplicar no meu cotidiano, isso vai mudar. Se eu sou um homem, se eu sou uma mulher, se eu sou alguém que tem muito dinheiro, se eu sou alguém que passa dificuldade financeira, tudo isso traz a necessidade de estarmos atentos a cada crente dentro da perspectiva de vida que ele tem. Então, o propósito que nós temos aqui nesse texto que vemos hoje é quando nós vemos Paulo passando a Timóteo instruções a respeito das viúvas da igreja, as viúvas mais novas. Na exposição anterior, nós vimos que Paulo deu 3 instruções e hoje no nosso texto nós vemos Paulo apresentando 2 novas orientações. Então, do versículo 3 até o versículo 16 são 5 orientações. Na última exposição nós tratamos de 3. Hoje nós iremos tratar de duas orientações. E o objetivo desse texto que nós temos diante de nós é orientar como a igreja deve lidar com as viúvas mais novas na igreja. E também mostrar a possibilidade de que as filhas também cuidem das viúvas. Diante disso, nós veremos na nossa exposição de hoje o seguinte tema: o bom testemunho de mulheres piedosas. O bom testemunho de mulheres piedosas. Como eu já falei, o nosso texto de hoje, nós vemos Paulo apresentando 2 novas orientações. E essas 2 novas orientações podem ser divididas basicamente em 2 seções. Nos versículos 11 a 15, Paulo fala que Timóteo deveria rejeitar o nome das viúvas mais novas na lista de ajuda que a igreja tinha e fala os motivos pelos quais a igreja deveria recusar o nome dessas irmãs. Na segunda parte, versículo 16, Paulo afirma que também é dever das mulheres socorrer as viúvas. Bem, se você ficou bem atento no momento em que nós fizemos a leitura do texto, você pode perceber que esse texto não é um texto fácil. E não é um texto fácil apenas de buscarmos aplicações para nós. É um texto complexo na sua tradução. Há alguns pontos na nossa tradução que fica um pouco complicado. E também é um texto complexo na manuscritologia dele. Nós temos variantes textuais. Alguns textos mais antigos, gregos, que estão de um jeito, especialmente no versículo 16, e outros que estão de outro jeito. Então, é um texto complexo. Eu vou buscar tratar ele de uma maneira mais simples, mas eu sofri muito com esse texto. Devo conversar com os irmãos que eu sofri bastante para conseguir entender o texto, trazer uma explicação e não fugir da mensagem, do propósito principal que o apóstolo Paulo quis trazer aqui. Diante disso, então, para que a gente possa entender ainda melhor o que o apóstolo Paulo está buscando falar aqui, eu creio que o melhor é voltarmos lembrando sobre o pano de fundo da igreja de Éfeso, tanto para ajudar a memória dos irmãos que têm acompanhado essas exposições, bem como por misericórdia daqueles que estão ouvindo a primeira exposição aqui nessa carta de Paulo a Timóteo. Bem, o pano de fundo aqui dessa carta de Paulo a Timóteo é marcado pelo ingresso de falsos mestres dentro da igreja. Esses homens estavam ensinando uma doutrina distinta daquela que o apóstolo Paulo havia ensinado para a igreja de Éfeso. E nós vimos
nas exposições anteriores que era tarefa do filho na fé de Paulo, Timóteo, refutar aquele erro que aqueles homens estavam ensinando. E esses falsos mestres, nós percebemos que eles tinham uma influência de maneira muito especial sobre a vida de algumas mulheres que estavam dentro da igreja. E a pergunta é, qual a influência que esses falsos mestres estavam tendo sobre as mulheres ali da igreja de Éfeso? Ao que tudo indica, esses pregadores, dentre tantas doutrinas erradas que eles ensinavam, eles estavam distorcendo o papel do casamento, a instituição do casamento, e proibindo o casamento, propondo que o não casamento fosse uma condição mais nobre do que aquelas irmãs que estavam casadas. Particularmente, eles estavam incitando também, até mesmo as mulheres que já eram casadas, a abandonar o seu papel como a dona da casa, como a mulher que cuida da sua casa. Aqui o apóstolo Paulo, ele não está sendo machista, misógino, ou esse tipo de adjetivo que é utilizado muito comumente hoje. O apóstolo Paulo parte de pressupostos bíblicos. Lembram-se do Salmo 128, da mulher cuidando do seu lar? Paulo parte desse pressuposto. Lembram-se de Provérbios 31, da mulher que trabalhava, mas a sua casa estava todo mundo aquecido, todo mundo bem cuidado, todo mundo bem amparado. Então Paulo sabia que dentro da perspectiva do Senhor, era um papel da mulher cuidar da sua casa, ser uma boa dona de casa. Então o apóstolo Paulo, diante desse falso ensino, que estava desestabilizando até mesmo as famílias ali da igreja de Éfeso, ele então refuta o ensino desses homens. E nós podemos ver 4 evidências que suportam a nossa ideia de que esses falsos mestres estavam tendo uma influência de maneira muito particular sobre a vida das mulheres da igreja. E eu quero citar aqui 4 evidências no nosso próprio texto, na nossa própria carta. Lá no capítulo 2, versículos 11 a 12, nós lembramos que o apóstolo Paulo determina às mulheres da igreja de Éfeso o seguinte: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Embora fosse o ensino geral dos apóstolos e das igrejas apostólicas, havia uma razão específica para que o apóstolo Paulo instruísse as mulheres de Éfeso especificamente sobre o papel delas dentro da igreja. Logo depois, no capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo trata sobre a excelência da maternidade. Ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 15: todavia será preservada a mulher através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, não resta dúvida que havia um problema ali na igreja de Éfeso, em que as mulheres estavam abandonando o seu papel principal e, de maneira especial, abandonando o seu papel de ter filhos, de ser mãe e de cuidar da sua casa. Ainda há um terceiro ponto aqui no nosso texto, que está presente no nosso texto de hoje, no versículo 14, onde o apóstolo Paulo diz enfaticamente para que as viúvas mais novas casem. Percebem como as orientações de Paulo está agora no segundo ponto, e o terceiro ponto que eu estou destacando, muito vinculado ao papel da mulher dentro da família, dentro da sua estrutura familiar da sua casa. Agora então, em quarto lugar, no versículo 15, Paulo diz que algumas viúvas mais novas já haviam se desviado da fé seguindo a Satanás, se referindo então ao falso ensino dos mestres que estavam ali na igreja de Éfeso. Além disso, na segunda carta de Paulo a Timóteo, e possivelmente Paulo ainda estava em Éfeso, Timóteo ainda estava em Éfeso, quando Paulo escreve essa carta para ele, no capítulo 3, versículos 6 e 7, o texto da palavra nos diz o seguinte: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, veja o que esses homens estavam fazendo, o estrago que esses homens estavam fazendo no meio da igreja. Eles chegavam ali e diziam o seguinte: olha, a mulher ela tem que ter a mesma autoridade dentro da igreja. Não é do homem cristão qualificado esse papel, é das mulheres também.
Além disso, eles chegavam para as mulheres e diziam: olha, esquece esse negócio de só ficar em casa. Na verdade, esse negócio de casamento, o melhor mesmo é não ficar casado. É mais nobre fazer isso. E aqui, quando a gente chega na 2 de Timóteo, a gente vê o que esses homens faziam. Eles iam na casa das mulheres, de algumas mulheres da igreja de Éfeso, para se relacionar com elas. É isso que Paulo está mostrando. Consegue perceber o quão ofensivo, o quão danoso era a ação desses homens no meio da igreja? E então Paulo está meio que colocando as coisas em ordem, mostrando: mulher de Deus, lembre qual é o seu papel. Lembre do chamado nobre que o Senhor lhe deu, de cuidar da sua casa, de ser uma mulher honrada, uma mulher casada, se assim for a vontade de Deus, e viver em santidade. Então, todas essas indicações que nós levantamos até aqui, com essas orientações de Paulo com respeito às viúvas, tem como pano de fundo o fato de que muitas dessas mulheres estavam sendo influenciadas por esses homens que estavam destruindo a santidade e a pureza da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é à luz desse contexto que iremos então entender as orientações do apóstolo Paulo aqui nesse trecho. A primeira parte, então, da nossa exposição, os versículos 11 a 15, Paulo fala que Timóteo deveria rejeitar o nome das viúvas mais novas na lista de ajuda da igreja e os motivos pelos quais ele deveria rejeitar. Acompanhe comigo o versículo 11, Paulo começa dizendo o seguinte: mas a adversativa, porque ele conclui dizendo no versículo 10, ajuda as mulheres piedosas que não têm condição de ter uma nova família, as viúvas mais idosas, auxilia essas mulheres, sustenta essas mulheres, mas a adversativa rejeita viúvas mais novas. Como nós já vimos, havia uma lista de viúvas ali na igreja de Éfeso que deveriam ser auxiliadas pela igreja. E também essa era uma prática muito comum de todas as igrejas do primeiro século. Lembremos que lá Atos capítulo 6, versículos 1 a 6, relata a instituição do corpo diaconal, do ofício dos diáconos no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, lá em Jerusalém. E o motivo pelo qual foi instituído o papel dos diáconos foi justamente para poder cuidar de viúvas, das mulheres que estavam ali, das mulheres de origem grega que estavam passando por necessidade e estavam sendo preteridas em detrimento das mulheres hebreias, das viúvas hebreias. Então, os diáconos são estabelecidos ali para poder haver um equilíbrio da igreja. Então, aqui o apóstolo Paulo está mostrando, olha, somente viúvas, idosas, piedosas, sem amparo nenhum, devem ser sustentadas pela igreja. As mais novas não deveriam ser aceitas na lista, como nós acabamos de ler. E aí, quando Paulo fala viúvas mais novas, ele não especifica a idade. O que é uma viúva mais nova? Né? Eu creio que há 20 anos atrás, a percepção de uma mulher nova é diferente de hoje. Né? Uma pessoa que morre hoje com 70 anos, às vezes não morreu novo, né? Tinha tanta coisa. Mas eu me lembro quando eu era menino, né? Falava de uma pessoa de 30 anos, eu achava que a pessoa já tinha vivido um tanto. Então, a percepção é um pouco distinta. Mas Paulo deixa subentendido aqui que essas viúvas mais novas seriam mulheres, aqui que pelo contexto, teriam idade e condições de se casar de novo, ter filhos e constituir uma nova família. Então, uma mulher que não consegue ter mais filhos, que não consegue se casar de novo, deveria ser amparada para a igreja. Mas as mulheres mais novas, que poderiam casar de novo, teriam forças até mesmo para se sustentar, Paulo diz, essas mulheres, Timóteo, não sustente elas. Rejeita as viúvas mais novas. Não é que ele rejeitasse a pessoa da viúva, mas que rejeitasse o nome dela na lista de mulheres que seriam sustentadas pela igreja. E aí, na segunda parte do versículo 11, até o versículo 15, Paulo apresenta 3 razões pelas quais Timóteo não deveria colocar na lista de viúvas da igreja essas que eram mais novas. Então, 3 argumentos pelos quais Timóteo deveria rejeitar o nome dessas viúvas mais novas. A primeira razão, está lá nos versículos 11 e 12, é que as viúvas mais novas eram facilmente tentadas a anularem o seu compromisso que haviam feito com Cristo. O texto diz assim: porque, rejeita essas mulheres, essas viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se,
tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Então, a palavra compromisso, o que é esse compromisso aqui? Essa é a grande chave para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando aqui. E essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem de interpretação do texto. Por quê? Algumas traduções, tal como a nossa, parte de um pressuposto de interpretação que difere de outras traduções. Então, literalmente, o texto grego, primeiro compromisso, o texto grego é protos pistes, que é a primeira fé. Pistes, pistos, fé, compromisso com Deus. Mas aí, na nossa tradução, eles partem do pressuposto de que o compromisso aqui é o primeiro casamento. Mas se nós pegarmos, por exemplo, Almeida Revista Corrigida, ele fala, abandonam a primeira fé. Se nós pegarmos uma tradução americana como a ESV, nós iremos perceber que eles falam também primeira fé. Então consegue perceber aqui a dificuldade que às vezes a gente tem de interpretação? Porque quando você pressupõe uma interpretação à palavra, você acaba distorcendo um pouco. Mas eu quero aqui, irmãos, partir do pressuposto que aqui a nossa tradução não é tão feliz. Tá? A nossa tradução não é inspirada, não é perfeita. Eu creio que aqui não é a melhor tradução. E aqui eu acho que a Almeida Revista Corrigida, ela é mais específica. E aí quando ele diz que abandonam o primeiro compromisso, ele não está falando necessariamente do casamento, mas ele está falando do compromisso da fé em Cristo. Então, vamos lá, vamos entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Primeiro, eu quero dizer o que não significa esse compromisso. Esse aqui não seria, como alguns interpretam, um voto de celibato feito após as viúvas terem perdido o marido. Algumas pessoas imaginam que é o seguinte, algumas mulheres da igreja haviam perdido o marido e então elas fazem um voto que não vai casar de novo e que vai viver para a igreja. Bem, a gente não tem evidência textual disso. Seria mais ou menos como se fosse as primeiras freiras. Uma ordem de mulheres que abdicam do casamento para poder se dedicar integralmente à vida da igreja. Não creio que seja isso. Mas aqui também não é esse compromisso, não é uma exigência que a própria igreja fazia para que a viúva pudesse estar na lista de distribuição. Por exemplo, a igreja chegasse assim, a liderança da igreja chegasse, olha, minha irmã, viúva, eu vou lhe ajudar, mas tem uma condição, você não pode casar de novo. Então, o compromisso aqui não necessariamente é com o primeiro casamento, e o compromisso aqui também não é um compromisso com a igreja, tá? É um compromisso com o Senhor. Essa é a dificuldade de interpretação aqui nesse trecho. Então, a explicação menos complicada, e aqui eu quero trazer comigo gigantes na interpretação bíblica, que me mostraram esse caminho de compreensão, que foram o João Calvino, no seu comentário, e o doutor Augusto Nicodemos. Se eu falar de Nicodemos já me deixa num lugar bem tranquilo, que todo mundo conhece ele e sabe que é um homem perito, especialmente no Novo Testamento. Então, a explicação menos complicada para esse versículo difícil, aqui em que Paulo diz que as viúvas mais novas atendem a se tornar levianas contra Cristo e querem casar, tornando-se assim condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso, a explicação mais simples é o seguinte: o compromisso aqui é, na verdade, aquela consagração a Cristo por ocasião da conversão e do batismo. Sabe aquele compromisso quando você vai na frente da igreja, é submetido ao batismo, faz a sua pública profissão de fé? Aquele é o primeiro compromisso que todas as pessoas têm. O seu primeiro compromisso não é com sua família. O seu primeiro compromisso não é com seu trabalho. O seu primeiro compromisso, acima de tudo, é com Jesus. Se você ama Jesus e vive com Jesus, todos os outros compromissos partirão desse pressuposto. Eu sirvo a Jesus. Meu compromisso, a minha aliança com Jesus é a coisa mais importante. Então, esse primeiro compromisso aqui é aquele que é feito no momento do batismo. Se fosse um celibato feito depois da viuvez, não seria um primeiro compromisso, né? Seria um compromisso feito depois do compromisso com Cristo. Então, isso seria anulado por viúvas mais jovens que quisessem se casar em algum contexto aqui.
E aí, os comentaristas, eles afirmam que possivelmente, e aqui eu trago comigo mais uma vez Calvino e o Dr. Augustus, o argumento parte desse servo de Deus, de que esse anular o primeiro compromisso estava vinculado, primeiro, no fato de que essas mulheres, seduzidas por esses falsos mestres, estavam se unindo a eles, tendo algum tipo de relação marital com esses homens. Então elas estavam abandonando o compromisso com Cristo, casando ou se unindo a esses homens, seguindo esses homens. Mas esses mesmos servos de Deus, comentaristas, falam que elas anulam esse compromisso com Cristo à medida que casam com homens que não servem ao Senhor. Então, à medida que elas estão ali na igreja, tem um primeiro compromisso. Qual é o primeiro compromisso? Com Jesus. Mas quando elas se unem com homens que não temem ao Senhor, elas estão anulando o primeiro compromisso com Cristo. Isso significa que essas irmãs devem ser disciplinadas ou algo do tipo? De forma alguma. Mas que, de alguma forma, elas irão impactar seriamente na vida delas e na vida da igreja. Porque vivemos como um corpo. Tudo que você faz na sua vida impacta na vida da igreja. De bom e de ruim. Então, o ponto aqui do apóstolo Paulo, segundo esses servos de Deus, que são hábeis exegetas, é basicamente isso. Era uma união com os falsos mestres, uma união com pessoas que viviam a doutrina que era diferente da doutrina ensinada pelos apóstolos. Isso fica ainda mais claro quando nós interpretamos as Escrituras com as Escrituras. Porque lá na 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, havia um grupo de mulheres que haviam se tornado viúvas e que queriam se casar novamente. E perguntam para Paulo se elas podem casar novamente. E aí Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido, está ligada ao marido enquanto ele está vivo. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Então, uma mulher crente ficou viúva, ela pode casar de novo? Pode, sem problema nenhum. Mas aí Paulo faz uma adversativa. Mas somente no Senhor. Você mesma, viúva, pode casar de novo, mas com um crente. É esse o ponto de Paulo. Tá? Então, não é só a análise do texto de 1 Timóteo, mas é comparando Paulo com Paulo. Se nós trouxermos Paulo, o que ele fala lá na 1 Coríntios, e aplicamos ao que é dito ali em Timóteo, 1 Timóteo, nós conseguimos entender esse pano de fundo. Além disso, a palavra aqui do versículo 11, leviana, se tornam levianas, indica, é uma palavra forte no texto grego, que indica um desejo sexual, desejo de volúpia. Então, essas mulheres, elas se tornam mulheres que se lançam numa vida sexual desregrada. Elas abandonam o Senhor. É o que o apóstolo Paulo está dizendo isso. Seguindo falsos mestres, envolvida por paixões que estavam ali em volta dessa palavra levianas. Elas se tornam levianas contra o Senhor Jesus Cristo. E Paulo conclui então falando que elas se tornariam condenáveis, ou seja, culpáveis por haverem anulado dessa forma o primeiro compromisso com Cristo. Tornando-se então, versículo 12, condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Portanto, essa é a razão pela qual as viúvas mais novas não deveriam ser inscritas na lista de distribuição da igreja. Primeiro, porque elas facilmente se envolvem em paixões até mesmo sexuais, seguindo homens que não servem ao Senhor. Essa é a primeira razão, porque viúvas mais novas não deveriam entrar na lista. Pode parecer, irmãos, que eu estou sendo muito técnico na exposição, mas eu quero mostrar para vocês que meu argumento tem fundamentação bíblica. Tá? Esse sermão aqui eu levei umas 3 semanas, quebrando a cabeça com esse versículo, pesquisando. Então, esse é o primeiro argumento de Paulo. Tá? A segunda razão que Paulo apresenta aqui a Timóteo é que as viúvas mais novas podiam facilmente aprender a viver de maneira ociosa se elas recebessem o sustento da igreja. Versículo 13. Além do mais, além disso, de abandonarem o Senhor, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas,
mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Ou seja, além do mais, tem mais uma razão, Paulo. Ou seja, além de anularem o compromisso com Cristo, se tornando levianas quando querem casar-se outra vez com alguém que não serve o Senhor, elas aprendem então a viver ociosas, andando de casa em casa, mas também tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Então, a segunda razão que Paulo está dando é basicamente o seguinte: imagine uma pessoa que não tem marido, mas aí a igreja resolve sustentar. E ela é nova, ela pode trabalhar, mas ela tem o sustento da igreja. E tem uma frase famosa de Lutero, talvez você já tenha ouvido, mas não saiba que essa é uma frase de Lutero. Lutero dizia que cabeça vazia é a oficina do diabo. Já ouviu essa frase? Essa frase é de Lutero. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Então a pessoa está firme do sustento dela, não tem o que fazer, e aí, sem marido, sem filho, sem ninguém para ajudar, elas então estavam sendo ajudadas pela igreja, recebendo sustento. Sobra tempo para fazer o que não deve ser feito. Então o resultado é que essas mulheres aqui estavam andando de casa em casa. Vou ali visitar a irmã fulana. Vou ali visitar a irmã cicrana. E ia na casa das irmãs. Só que, segundo Paulo, sabe o que elas iam fazer? Tagarelar. Tagarelar é falar da vida dos outros. Se tem um sustento da igreja, eu vou falar mal dos outros mesmo. Você viu? Nossa, aquele pastor aí. A irmã fulana, tu soube dela? Com aquela roupa horrível no domingo. Começa a fazer fofoca, irmãos. Falar o que não deve. Paulo ainda diz que é fazendo intriga. Falando o que não devem. Levantando polêmicas no meio da igreja. Gente, isso é o que acontece com gente que tem muito tempo e nada o que fazer. Vai falar da vida dos outros. Vai gerar briga entre os crentes. Vai fazer fofoca. E se elas estão sendo sustentadas pela igreja, a igreja está fomentando a tagarelice dela. A igreja está sustentando a forma desordeira que a pessoa está vivendo. É o que Paulo está dizendo. E aqui, algumas também chegam a afirmar que possivelmente essas intrigas, essas mulheres iam lá para falar mal de Paulo, para falar mal de Timóteo, para falar mal da doutrina que Paulo ensinava e para ensinar a doutrina dos falsos mestres, batendo de casa em casa. Qualquer semelhança, né, com hoje, que eu não sei, tem gente que, eu não sei, assim, terça-feira, 10 da manhã, tá batendo na casa dos outros, não é possível que essa pessoa não trabalhe, gente. Eu desconfio, a pessoa não tem o que fazer, né? Ficar batendo na casa dos outros, sempre tem uma coisa para fazer. Quem é dona de casa aqui sabe o que é. Ou tem um chão para varrer, ou tem um menino para dar conta, tem uma comida para fazer, tem uma coisa para ir no mercado comprar. Mas o povo não tem o que fazer não, gente. Tem dinheiro, não tem o que fazer, vai falar o que não deve, vai ensinar coisa errada. Então esse é o segundo motivo pelo qual Paulo não deveria acrescentar essas jovens viúvas na lista de mulheres que eram auxiliadas pela igreja. O terceiro argumento de Paulo é que essas viúvas mais novas poderiam se casar. Os versículos 14 e 15. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Então, esse aqui é o terceiro motivo. Quando Paulo diz assim, quero que as viúvas mais novas casem, Paulo aqui ele não está sendo um tirano. O que ele está falando é como um homem de Deus, um pastor, um servo inspirado para registrar a vontade de Deus, dizendo, minha irmã, seu marido morreu, você está nova ainda, case. Vai ter uma família. Porque você vai abençoar a sua vida. Você vai abençoar a igreja. Se você não quiser casar de novo, tem algum problema? De forma alguma. Mas o meu conselho é que você case. Eu creio que você pode ser uma bênção ainda maior se casar. Então, Paulo diz que queria que essas mulheres... Paulo queria que isso fosse feito, que ele estava orientando, que as viúvas mais novas se casassem, e que elas arrumassem um marido, tivessem filhos, e que cuidassem deles. Ou seja, que elas fossem boas donas de casa. O que é, então, essa boa dona de casa? É que elas administrassem a sua família e cuidassem das coisas da sua casa de maneira correta e agradável ao Senhor. Uma das coisas mais terríveis, irmãos, é vermos um homem relapso com as coisas de casa. É uma coisa horrível. Um homem que não ajuda a lavar um prato, que não ajuda as coisas dentro de casa, que não sustenta a casa dele.
É uma coisa terrível isso. Mas também, você já foi numa casa de uma mulher desleixada? Que é porcaria para tudo que é canto? Às vezes o marido trabalha o dia todo, ela está em casa o dia todo, mas a casa parece um chiqueiro. Já viu? Eu já vi. Pastor faz todo tipo de visita, né? Então Paulo está dizendo, essas mulheres têm que ser boas donas de casa. Eu quero que essas mulheres se casem e cuidem da casa delas. Que elas cuidem do seu marido. Que elas cuidem dos seus filhos. Então, fazendo isso, diz o apóstolo Paulo, que elas não dariam ocasião ao adversário maldizer. Versículo 14. Não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. O adversário aqui pode ser entendido claramente com aquilo que ele fala no versículo 15, que é Satanás. Paulo está falando aqui de Satanás. O que Paulo está dizendo é o seguinte: uma mulher crente, dona de casa, mas que a sua casa é uma bagunça, que ela não cuida do marido, que ela não cuida dos filhos, ela está dando ocasião para o Satanás falar mal dela. É isso que Paulo está dizendo. Satanás vai encontrar oportunidade para falar mal dessa mulher. É um péssimo testemunho, irmãos, para os descrentes, quando, ao visitar a casa de um crente, chega lá, a mulher é uma mulher relapsa. Você já pensou, um descrente chega na casa dos crentes e o marido está lá o dia todo, de perna para cima, vendo Netflix? É um péssimo testemunho isso. Concorda comigo? E a mulher está na rua trabalhando? Isso é um péssimo testemunho, irmãos. Mas também, de maneira semelhante, é um péssimo testemunho quando pessoas chegam na casa de uma família e a mulher está lá de perna para cima e a casa voada. Aquela porcaria na casa. E aí, Satanás aproveita disso, é o que Paulo está dizendo, para pessoas descrentes falarem mal dos crentes. Você pensa que o descrente não olha isso, não? Você acha que o descrente não chega na sua casa, aquele seu amigo descrente, para ver se você cuida da sua casa, se está tudo organizadinho, se está tudo limpinho, se você cuida bem dos seus filhos? Eu ser crente igual a fulano que não cuida do marido? Pois tem mulher descrente, né, que cuida muito bem do seu marido. Estou mentindo? Tem mulher descrente que cuida muito bem do seu marido. Tem marido descrente que cuida muito bem da sua mulher. O que falar de um crente? Tem que cuidar ainda melhor. Uma mulher crente cuida do seu marido ainda melhor, cuida do seu filho ainda melhor. Um homem crente cuida da sua esposa ainda melhor. Porque ele faz por causa do seu primeiro amor, que é Jesus. Tudo o que nos move é o nosso compromisso com Jesus. Se nós amamos a Jesus, tudo quanto fazemos depois, fazemos para a glória dele. Então, queridos, quando nós continuamos no versículo 15, Paulo diz que por agirem dessa forma, de maneira descuidada com a sua casa, algumas mulheres já haviam seguido a Satanás, versículo 15. Com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Essas mulheres, elas abandonaram o primeiro amor. Se casaram, talvez se uniram com esses falsos mestres, se uniram com homens que não servem ao Senhor. E então, lembremos que lá no capítulo 4, versículo 1, Paulo se refere à doutrina dos falsos mestres como doutrinas de demônios. Pode olhar aí, 1 Timóteo 4, 1. Paulo está dizendo que a doutrina desses falsos mestres é doutrina de demônio, de espíritos enganadores. Por isso que Paulo diz, as mulheres que estão seguindo esses falsos mestres estão seguindo ao próprio demônio. E então, o texto conclui na segunda orientação do nosso texto, que é lá no versículo 16. Então, vimos os 3 argumentos que Paulo dá para que mulheres mais novas não entrassem na lista de viúvas que era ajudado pela igreja. Era muita viúva, gente. Tá? Não é que Paulo é ruim, não. É porque senão não dá para sustentar todo mundo. Então, vamos priorizar aquilo que é mais importante. Então, a mulher mais nova consegue se sustentar. A viúva idosa, ela não vai conseguir se sustentar. Então, Timóteo, primeiro as viúvas idosas. Cuidem delas. Então, no versículo 16, na segunda parte do nosso texto, Paulo afirma que também é dever das mulheres socorrer as suas viúvas. Versículo 16, Paulo afirma o seguinte: se alguma crente tem viúvas em sua família,
socorras, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. A dificuldade que a gente tem aqui nesse versículo é porque essa expressão aqui, se alguma crente tem viúvas, nos textos mais antigos, nos textos gregos mais antigos, a expressão é assim: se alguma crente tem viúvas. Só que nos textos gregos mais modernos, aparece assim: se alguma crente ou crente, ou seja, homem ou mulher, tem uma viúva, e aí a pergunta que fica é: essa mensagem vale só para as mulheres ou vale para homens e para mulheres? Possivelmente, um editor, um copista, que estava copiando o texto mais antigo, achou estranho essa orientação de Paulo para a mulher. Porque o mais natural é que o homem, como provedor, cuidasse das mulheres, das suas viúvas mais velhas. Então, ele diz, olha, essa obrigação não é só da mulher, é também do homem. Só que o texto antigo, via de regra, é o texto mais fiel, porque houve um espaço de tempo menor. Então, houve provavelmente a edição, e eu entendo, né, que nessa variante textual aqui, a expressão correta é: se alguma crente, alguma mulher tem uma viúva na sua família. Por que Paulo está falando com as mulheres? Veja, dos versículos 11 até o 15, ele estava falando com Timóteo a respeito de mulheres. Mulheres exemplares, que casam, cuidam da sua casa, cuidam da sua família. E agora ele está falando de mulheres que de alguma forma têm condição de sustentar a sua mãezinha ou a sua vovó que passa necessidade. Porque o que algumas mulheres poderiam pensar? Olha, eu sou mulher, eu não tenho que sustentar a minha mãe viúva. Eu não tenho que sustentar a minha vovó. Isso é a obrigação do meu irmão, que é homem. Você sabe que acontece muito isso, né? O pessoal diz, não, fulano que é homem. Não, a mulher que tem condição, que tem o seu dinheirinho, tem o seu salário, e tem a sua vovó, tem a sua mamãe, viúva, que passa necessidade, que passa por dificuldade. Você tem tanta obrigação em sustentar essa viúva como seu irmão homem. Tá? Então, a orientação de Paulo é: mulheres, cuidem também das suas viúvas. Não só o homem. Mas por que, irmãos, tanta preocupação de Paulo? Porque a igreja deve estar focada em usar os recursos para sustentar aqueles que realmente necessitam. O dinheiro do dízimo é dinheiro santo. Não é dinheiro para ficar dando boa vida para os outros sem fazer nada. Dinheiro do dízimo é dado para amparar o necessitado. O dinheiro da oferta é para cuidar da viúva, do órfão. Não é para sustentar gente que fica sem fazer nada, não cuida de casa, fica andando pela casa dos outros fazendo fofoca, falando mal dos outros. E se nós sustentarmos esse tipo de gente, é isso que eles vão fazer. Eles ainda vão reclamar. Você já viu a pessoa que você ajuda e ela ainda diz assim, pô, podia melhorar, né? Tá dando tão pouquinho. Porque a pessoa não vai ter tempo, não vai ter o que fazer, vai achar tempo para reclamar. Então, quando Paulo diz aqui que as mulheres devem cuidar das suas próprias viúvas, aqui eu creio que ele tem em mente Ruth e Noemi. Vocês se lembram? Ruth e Noemi? O marido de Ruth era um filho de Noemi. Só que morrem os dois filhos de Noemi. Morre o marido de Noemi. Uma das noras de Noemi volta embora, vai para Moabe. E fica então Ruth com a sua sogra Noemi. Provavelmente naquela idade, Noemi já era uma viúva idosa, bem idosa. Tanto que ela chega a dizer para Ruth: eu não posso mais lhe dar marido. Eu não tenho mais como dar amparo para você. Mas Ruth entendeu que ela deveria cuidar da sua viúva. E sabe o que foi que Ruth foi fazer? Foi para a plantação pegar coisa para ela comer e para a viúva dela comer. Ruth amava a sua sogra. Eu estou falando de sogra, tá? Estou falando de mãe e de vó, não. Eu estou falando de sogra. Ruth entendia que Noemi era sua viúva e que ela tinha que cuidar. Então, meus irmãos, o quão importante é cuidarmos daqueles que passam necessidade no meio da igreja. Ampararmos os que realmente precisam.
Eu quero concluir aqui a minha exposição, primeiro, lembrando o que nós vimos hoje. Na nossa exposição de hoje, nós vimos a importância de usarmos os recursos da igreja de maneira sábia, ajudando quem realmente precisa. Vimos também que quando a igreja ajuda alguém a viver de maneira ociosa, acaba contribuindo para que o diabo encontre espaço na vida dessas pessoas que estão sendo ajudadas. Vimos também que o cuidado para com as viúvas é responsabilidade tanto dos homens como das mulheres de uma família da viúva. E aqui então eu quero concluir, de fato, a nossa exposição, trazendo seis aplicações. Geralmente eu faço 4, né? Mas hoje eu quero fazer 6. Prometo ser objetivo. E eu quero fazer essas aplicações, geralmente, é o seguinte, quando a gente vai fazer uma aplicação, o importante é você utilizar, o Giovanni vai tomar um curso aí com a Enéas, já vai pegando o toque aí, Giovanni. Quando a gente vai fazer uma aplicação, a gente se preocupa com o verbo. Por quê? O verbo é que diz o que a gente vai fazer. E aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou dar orientações para diversos grupos da igreja, não necessariamente colocando aquilo que deve ser feito com o verbo, mas trazendo uma consideração para a igreja de maneira geral. Bom? Então me acompanhe aí nessas lições que nós podemos tirar desse texto. A primeira coisa é que essa passagem tem orientação para nós, primeiro para aqueles que querem casar, tanto as viúvas como as solteiros. Esse é o padrão estabelecido por Deus para toda a humanidade. Que casemos, constituamos família e tenhamos filhos. Mas eu quero que vocês lembrem de 2 coisas. Primeiro, nem todos irão se casar. Paulo admite isso de maneira bem tranquila na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 7, que embora o casamento seja o padrão comum dentro da igreja e na vida, uma vida de celibato, não como um voto religioso por ser algo superior, mas como uma opção de vida com quem também não consegue casamento, ou não se vê dentro da estrutura do casamento, não há problema nenhum. Tá? O padrão é o casamento. Mas não necessariamente você diz, não, meu Deus, agora eu tenho que casar. Não. Deus tem um chamado para cada um. Tem gente que morre solteiro. Tem pastores que morrem solteiros. Sabia disso? Já ouviram falar de um servo de Deus chamado John Stott? Procure um pouco sobre a vida desse homem. Esse homem era uma máquina para pregar o evangelho. Viajou o mundo todo pregando o evangelho, um solteirão. Mas um homem fiel até a morte. Serviu ao Senhor. Então, o casamento não é algo imperativo. A santidade, sim. Certo? A segunda coisa importante de lembrar é que se for casar, que seja no Senhor. Paulo diz para as viúvas, vocês podem casar com quem quiser, porque você já não tem mais o compromisso do primeiro casamento. Mas case no Senhor. Case no Senhor. Isso vai lhe poupar de muita dor de cabeça. E ainda vou mais à frente. Até dentro da igreja. Muito cuidado. Não é porque diz graça e paz que é crente. Não é porque está com a Bíblia de Genebra embaixo do braço que é crente. Veja como essa pessoa vive a vida com Deus. Tem vida de oração. Tem vida de leitura da palavra. É uma pessoa temente ao Senhor. Está todo domingo na igreja. Porque com certeza, se a pessoa não ama a leitura da palavra, ela não vai querer ler a palavra por você. Se ela não ama a vida de oração, ela não vai orar por você. Se ela não ama a igreja, você vai vir para a igreja sozinho. Então, case no Senhor. Essa é a orientação que a palavra de Deus nos dá. A segunda orientação, aqui é para aqueles que não têm o que fazer, estão ociosos. E aqui eu não estou falando só para mulher não, tá? Porque tem homem que fica um pouco desocupado. Meus irmãos, por alguma situação, nós podemos chegar em um momento na nossa vida que estamos sem trabalho, sem ocupação. E a tentação de fofocarmos, de fazermos o que não devemos, de começarmos a falar mal do outro, da liderança da igreja, é muito grande. Porque o seu coração, diz a palavra de Deus, é desesperadamente corrupto. É desesperadamente corrupto. Então, eu quero falar para você, você tem tempo sobrando? Use para a glória de Deus. Não fique fazendo fofoca. Não fique espalhando coisa errada. Ore pelos seus irmãos. Tenha vida de oração. Vai visitar um irmão? Não fique falando da vida dos outros. Pegue a Bíblia, leia, ore pelos enfermos da família da pessoa. Use o tempo que você tem, não só para ficar de perna para cima. Use
para edificar a vida dos outros. Use para abençoar a vida dos outros. Que bênção, irmãos. Vocês gostam quando alguém diz para você, fulano, eu orei por você hoje. Você gosta, não gosta? Pois então, tenha certeza que seu irmão gosta também. Fulano, eu orei por você hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Você saber, fulano, você está bem? Como é que eu posso orar melhor por você? Cuidado, irmãos. Se você tem tempo, use de maneira produtiva para cuidar dos seus irmãos, para orar por eles. E também a igreja deve tomar muito cuidado para não sustentar a ociosidade das pessoas. Porque tem gente que enquanto tiver cesta básica, enquanto tiver comida, enquanto tiver dinheiro da igreja, vai estar ali, viu? Mas deixa eu te dar um mês para tu ver se ela aparece de novo na igreja. Nunca mais ela aparece. É o que a gente mais vê. As pessoas que chegam por causa do pão. Lembram do Senhor Jesus Cristo? Multiplicou pães e peixes e Jesus diz, vocês vieram atrás de mim? É porque eu dei pão para vocês. Eu dei peixe. Não é porque vocês amam o Senhor. Então tem gente que chega na igreja, não é porque ama Jesus. Não é porque é um crente passando por dificuldade. É porque é gente que se encosta onde consegue se encostar. Aí tem aqueles crentes lá, um tanto de crente bobo. Aí que chego lá, peço um negócio, eles me dão. Dão comida, compram um móvel para dentro de casa. Eles pagam minhas contas. Então, queridos, muito cuidado com a forma como a gente usa o dinheiro da igreja. Eu sempre falo isso. Dinheiro da igreja é dinheiro santo. É dinheiro do suor do povo de Deus. Daquele cidadão que é um servo de Deus, que se levanta todo dia de manhã para ir trabalhar, para ir sustentar a sua família e sustentar a igreja. Vocês gostariam do dízimo de vocês sendo usado de uma maneira indevida? Do suor de vocês? Então, é por isso que nós precisamos ter seriedade com o dízimo, com o dinheiro da igreja. Isso não dá para qualquer pessoa, não. Se a pessoa pode trabalhar, vamos lá, meu irmão. Talvez eu te ajude por um mês, 2, mas eu vou conseguir um trabalho para você. Vai em frente, tá? A terceira lição que eu quero trazer para nós é uma palavra aqui para mulheres casadas ou viúvas e que são donas de casa. Hoje vocês celebraram o Dia das Mães, né? E possivelmente, muitas de vocês só são lembradas hoje. A mulher que é uma dona de casa, ela não tem do que se envergonhar. Absolutamente nada. Às vezes a dona de casa fica assim meio que envergonhada. Chega uma mulher, né, cheia de estudo, cheia de título, e diz assim, você trabalha com o quê? Aí você diz, não, eu sou dona de casa. Minha irmã, o seu trabalho é um trabalho honrado. Você talvez contribua muito mais para o reino de Deus do que uma mulher que se acabe de manhã, trabalhando de manhã até de noite. Você educa os seus filhos nos caminhos do Senhor. Você sustenta a sua casa em oração. Você ampara o seu marido nos momentos difíceis. Por isso, minha irmã, você que é dona de casa, nunca se diminua diante de outra mulher. Você é uma mulher honrada. Você é uma serva de Deus. Você não é pior do que nenhuma mulher. Paulo mesmo diz, cuide da sua casa. O papel da mulher é cuidar da sua casa. Isso não significa que uma mulher não possa trabalhar fora. E é justamente o próximo ponto aqui que eu quero falar, minha quarta lição. Eu tenho uma aplicação também para mulheres que querem casar, querem ter filhos, mas também querem seguir uma profissão. Quantas mulheres têm uma profissão? Não há nenhum tipo de problema. Não há nenhum tipo de problema uma mulher trabalhar. Não há nada na Bíblia que proíba uma mulher de trabalhar. Na verdade, há até uma descrição de uma mulher que trabalha lá em Provérbios 31. Mas você tem que lembrar que existe o perigo de você acabar delegando a criação dos seus filhos a avós e babás. Avô e vó não é para criar filho de ninguém. O pessoal diz que avô e vó é o cavalo que o filho amansou para o neto, né? Então, geralmente, o pai é bem vigoroso com o filho, né? Mas chega o netinho. Não, netinho. Tá tocando fogo na casa. Então, geralmente, os vovôs são bem mais permissivos do que os pais. E que bênção poder contar com a ajuda da sua mãe, do seu pai, para poder cuidar dos seus filhos. Mas não é responsabilidade deles criar os seus filhos.
É responsabilidade sua, meu irmão. Se o seu trabalho atrapalha a sua vida de cuidar da sua família, de estar ali presente, de estar ensinando a lição para o seu filho, de estar orando com o seu filho, tenha certeza que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A prioridade da mulher é cuidar da sua casa. A prioridade do homem é cuidar da sua casa. Tá? Para não pensar que um pastor é machista, né? Não é só a mulher que tem a sua casa como prioridade. O homem, a prioridade do homem é a sua casa. É a sua mulher, os seus filhos. Mais do que o trabalho. Claro que ele tem que trabalhar. O papel dele é trazer o alimento para dentro de casa. Mas o papel acima de tudo dele é fazer com que a sua mulher viva confortavelmente. E se puder dar uns mimos, dê, viu? Não faz mal para ninguém. Dá aquele presente bonito para sua esposa, aquele perfume gostoso que ela gosta, dá a ela aquela viagem que ela gosta, agrade a sua esposa, agrade os seus filhos. Não há nenhum tipo de problema disso. Lembre-se, a prioridade sempre, tanto para o homem quanto para a mulher, é da sua casa. Especialmente as irmãs, que tal como as irmãs da igreja de Éfeso, estavam sendo bombardeadas por falsos mestres, dizendo que é isso. Você é uma mulher. Lembram-se que mulheres de Éfeso, elas eram destacadas na sociedade, que eu falei sobre isso? Você é uma mulher empoderada? Você é uma mulher tão forte? Passou tantos anos na faculdade, vai gastar seu tempo cuidando da sua casa? Pera lá, não faz isso não. É a mesma coisa hoje. A mesma coisa que acontece hoje. Gente que chega na TV para dizer, não, mulher não tem que cuidar da família, tem que cuidar de casa. Ah, deixa a casa de qualquer jeito. Pois sabe o que vai acontecer se você não cuidar da sua casa? Satanás vai achar espaço para falar da tua família. Se você não quer o nome da sua família sendo falado na rua, e Satanás aproveitando isso, tenha como foco a sua casa. Ore pela sua casa. Cuide dos seus filhos. Cuide do seu marido. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Por causa do seu primeiro compromisso. Seu primeiro compromisso é com Jesus. A minha quinta aplicação vai para mulheres que têm viúvas para cuidar. Minhas irmãs, vocês que trabalham e que têm condição de sustentar, seja a sua mãe, seja a sua vovó, seja a sua tia que você ama tanto e que passa por dificuldade, ajude, minha irmã. Apoie, sustente, isso é misericórdia. Noemi, ou melhor, Ruth, cuidava da sua sogra. Quer coisa mais difícil do que isso? Aquela sogra era como uma mãe, né? Era mais tranquilo. Por que a gente não vai poder ajudar a nossa tiazinha que está passando por dificuldade, que ficou viúva e que não tem filho? Por que não amparar as pessoas que passam necessidade? Devemos cuidar sim. E também a minha sexta e última lição, concluindo de fato a minha exposição, é que nós devemos ter cuidado com os vulneráveis e fracos e com aqueles que realmente precisam da nossa ajuda. A igreja tem um papel importante nisso aí. É por isso, então, que nós entregamos os nossos dízimos e ofertas. E eu quero pedir vocês, irmãos, sejam fiéis na entrega de dízimos e ofertas. Porque o dinheiro que recebe aqui tem muitos destinos. Não é só a construção, não é só o sustento pastoral, mas é também cuidar dos necessitados. A nossa fidelidade deve ser a Deus. E a fidelidade da igreja, sendo a Deus, vai cuidar dos necessitados. Então, se a igreja está gerindo mal, se o conselho está gerindo mal por algum motivo as finanças da igreja, tenha certeza que Deus vai pesar a mão sobre a vida do conselho. Mas se você está gerindo mal o seu dízimo, não entregando, omitindo o seu dízimo, tenha certeza que Deus vai tratar com você. O nosso papel é ser fiel. Entregamos os nossos dízimos e rogamos a Deus para que haja fidelidade na administração desses dízimos. E podemos cobrar. Ali atrás, você já viu ali? O que entrou, o que saiu, cada centavo. Temos aqui o nosso tesoureiro, o presbítero Adanilson, nossa irmã Tânia, que ajuda ele também, sempre trabalhando nas tabelinhas, né? Todo mundo sabe, todo ano tem aquela prestação de contas.
Nós devemos saber como o dinheiro da igreja deve estar sendo utilizado. Mas o pior é a gente que nem entrega o dízimo e quer saber como é que o dinheiro está sendo utilizado. Você já viu isso? Tem gente que nem entrega o dízimo. Mas como é que está sendo usado o dinheiro da igreja? Ali, vale e veja. Tá? Então, compromisso. Cuidar dos necessitados. E cuidamos dos nossos necessitados. E cuidamos também. Se você não tem uma mãe, se você não tem uma avó, se você não tem uma tia, ninguém passando necessidade, seja fiel aqui. Entregue uma oferta para o cuidado dos necessitados da igreja. Que o Senhor, então, nos abençoe e nos faça ser uma igreja fiel a Ele. Queridos, alguns textos da palavra de Deus, às vezes a gente não imagina a riqueza de informações que tem ali, né? Então, eu confesso que foi um desafio trabalhar nesse texto, mas foi muito edificante. Poder trazer essa mensagem, poder observar o texto da palavra de Deus e saber que há orientações. E também falar para as mamães nesse dia, cuide da sua casa. É um trabalho honrado ser uma dona de casa. É uma bênção ter uma mulher que cuida da sua casa. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos abençoe? Senhor Deus, te agradecemos por tua palavra, porque há orientações para todo tipo de pessoa, homens, mulheres, ricos, pobres, todo tipo de gente, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos faça uma igreja mais fiel a Ti, mais fiel com aquilo que o Senhor quer de uma igreja, que tenhamos as marcas de uma verdadeira igreja do Senhor, Pai, que nos ajuda a cuidar dos necessitados, que não haja ociosos no nosso meio, e que aqueles que têm tempo disponível use para orar, não para falar mal das pessoas. Use de maneira produtiva, Senhor. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Visita o coração e a família de cada um dos queridos aqui. Abençoa as mamães nesse domingo, Senhor. Cada mulher que tem uma tarefa tão árdua, muitas delas trabalham tanto dentro de casa, outras trabalham ainda fora de casa, que o Senhor sustente essas mulheres valorosas do Senhor, para que elas sejam fiéis a Ti até a morte, Senhor. Abençoa a nossa igreja também. E nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana debaixo da Tua graça. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo.